Pensa só, dentro de toda e qualquer máquina, sabe, do motor de um carro às engrenagens minúsculas de um relógio, tem uma batalha acontecendo o tempo todo. Uma batalha que a gente nem vê. É uma luta constante contra uma força da natureza que, se a gente deixar solta, pode levar qualquer equipamento a falhar feio. Então, bora entender isso melhor. Quem é que nunca tentou empurrar um móvel pesado e sentiu aquela resistência, aquela força que parece que não quer deixar de jeito nenhum? Pois é, isso é uma coisa do nosso dia a dia. Mas o que será que está rolando ali, bem no ponto de contato entre as duas superfícies? É exatamente aí que a nossa análise de hoje começa. E o grande vilão dessa história toda é uma força que está em todo lugar, o atrito. Ele é o inimigo silencioso que toda peça que se move, principalmente uma máquina industrial, precisa vencer a cada segundo que está funcionando. Falando de um jeito bem simples, o atrito é essa resistência ao movimento. É aquela força que meio que diz, não, você não vai sair do lugar. E apesar de ser super útil para a gente conseguir andar, por exemplo, para as máquinas ele significa perda de energia, geração de calor e, no fim das contas, destruição. Para a gente entender de onde vem essa destruição, a gente precisa olhar bem, mas bem de perto. A gente geralmente pensa num atrito como algo que dá para sentir, né? Mas o campo de batalha de verdade, aquele onde o estrago acontece para valer, é microscópico. A realidade das superfícies é muito mais acidentada do que a gente imagina. E essa citação aqui, olha, ela revela uma coisa que é até meio chocante. Mesmo as superfícies de metal mais polidas, sabe? Aquelas que parecem um espelho, que são perfeitamente lisas ao toque, na verdade, não são nada lisas. Se a gente ampliar muito, muito mesmo, a gente descobre que não existe superfície plana. O que existe são picos e vales, como se fosse uma verdadeira cadeia de montanhas em miniatura. Agora, imagina só duas cordilheiras dessas deslizando uma sobre a outra. É exatamente nessa topografia que a gente não vê que acontece um cenário de destruição total. É aqui que a falha de uma máquina industrial pode começar a ser escrita. O ponto-chave é o seguinte: quando os picos dessas montanhas se encontram, a pressão e o calor são tão absurdos que eles se soldam na hora. É um processo chamado microsoldagem. Só que logo em seguida, o movimento da máquina força a quebra dessas pequenas soldas e, nesse processo, partículas de metal são arrancadas. Isso é o desgaste. Esse ciclo se repete milhares e milhares de vezes, até o ponto em que as soldas ficam tão grandes que o componente pode travar de vez, ou até quebrar. Mas como em toda boa história, para todo vilão existe um herói. E no mundo das máquinas, esse herói é a lubrificação, a solução genial para essa batalha microscópica brutal. A ideia por trás disso é simples, mas é muito poderosa. A lubrificação basicamente coloca uma camada de proteção, uma substância, bem no meio das duas superfícies que estão em conflito. E qual o objetivo? Simples: evitar que as montanhas microscópicas sequer se toquem. Sem uma lubrificação eficiente, o que a gente tem é a chamada lubrificação limite. É como se a película de proteção fosse fina demais, sabe? E aí, os picos mais altos ainda conseguem se bater. O contato metal com metal continua acontecendo, o desgaste não para e o risco de uma falha é enorme. Agora, quando a gente tem uma película lubrificante completa, certinha, aí a história é outra. As superfícies basicamente flutuam uma sobre a outra, totalmente separadas. O atrito entre sólidos some e o que fica é o atrito do fluido, que é muito, mas muito menor. Não tem mais contato, não tem microsoldagem, não tem desgaste, a máquina está finalmente protegida. E a função do lubrificante vai muito além de só deixar as coisas escorregadias, viu? Ele é tipo um agente multifuncional. Além de, claro, controlar o atrito e o desgaste, ele ajuda a tirar o calor dali, protege as peças contra a ferrugem, pode transmitir força em sistemas hidráulicos e até dar uma limpada, levando embora partículas de sujeira. Ok, agora que já vimos o herói em ação, vamos dar uma olhada no que acontece quando ele não está por perto. Qual é o caminho que leva uma máquina de uma operação normal até uma falha catastrófica? É uma reação em cadeia, uma coisa levando a outra. Sem lubrificação, o atrito dispara. Com mais atrito, o desgaste aumenta muito. Isso gera um calor absurdo, que faz as peças de metal dilatarem, incharem. Peças dilatadas perdem seu alinhamento perfeito, começam a fazer barulho, até que travam de vez. O último passo, infelizmente, é a ruptura do componente, a falha total da máquina. Fica bem claro, então, que a lubrificação não é só uma manutenção de rotina, né? É a principal estratégia de defesa contra essas forças invisíveis que destroem as máquinas por dentro. A questão que fica é,
Com esse inimigo oculto sempre à espreita, como garantir que os equipamentos que movimentam nosso mundo estão verdadeiramente protegidos?